Pronto, pessoal. Ver aqui que horas. Bora lá, acho que só nós, só toys, né? Então, eu fiz só um panorama geral de algumas questões, né? Só conteúdos gerais, não foi uns conteúdos muito específicos, mas dá para ir explicando aos poucos, né? Então, eu peguei um organograma de todas as questões que caíram do Enem, né? Na verdade, no panorama geral, os conteúdos que caíram durante esses anos, desde 2009, que 2009 foi o ano em que deixou de ser 63 questões e passou a ser, foi 2009? Não, deixou de ser algo que fosse voltado apenas como Exame Nacional do Ensino Médio. E começou a ter acesso às universidades. As universidades começaram a aderir. Antes as universidades era vestibular regular. Agora tem algumas universidades que fazem os dois. Tem algumas universidades que não fazem nenhum dos dois. Peraí. Tem universidade que faz os dois, tem universidade que só faz um, quer dizer. Então tem vários meios de entrar. Tem universidades que usam a nota do ensino médio, enfim. Cada universidade tem seu método. Então o Enem ficou um método mais adotado pelas universidades. Então, quais são os assuntos que caem desde 2009? Interpretação de texto tem inferência. Por isso que é importante. A pessoa, ai meu Deus, a escola só quer resultado, só quer trabalhar para os pais, só quer descritor, só quer isso, só quer aquilo. Já prestaram atenção como a gente pensa isso? E na verdade é o que mais é cobrado. Ah, a gente tem que estudar para o SPAES, a gente tem que. Que é o SPAES, o que é isso, assim, gente? O SPAES, estudar para o SPAES, estudar para o Enem. Porque o SPAES, ele trabalha. O material do SPAES trabalha como você interpretar uma questão. O que é que pede a questão? Quais são os descritores, entendeu? Por isso que é muito importante fazer atividade com o descritor do SPAES. Então, tem um descritor que trabalha só com inferência, né, compreensão e interpretação. Os vários descritores trabalham com interpretação. Gêneros textuais diversos, gente. Diversos. Então, a norma culta e a norma popular. Funções da linguagem. Quais são as funções da linguagem? São aquelas 6 funçõezinhas que se estudaram no primeiro ano. Metalinguística, a fática, a emotiva, a conativa, a poética e a... Quando eu lembrar outra, eu falo. Que são 6. E tem a literatura, né? Os períodos gerais, obras, autores. A gramática, que está relacionada ao quê? A semântica, que é o significado significante, entendeu? Aí na arte cai pintura, arquitetura. Oi. O significante é o nome, casa, e o significado que ela representa. Aí na arte vem pintura, arquitetura, escultura, teatro, música, dança e design. Onde é que vocês encontram isso também? Isso na arte. Onde é que vocês encontram isso no português? Podem digitar. Não, onde é que vocês encontram isso no português? Estou falando no geral. Tanto vocês encontram na literatura, como vocês encontram também na produção de texto. Como vocês já fazem também esse trabalho, né? Esse trabalho no geral, né? Educação física, hábitos saudáveis, alimentação e postura, que também é interpretação de texto. E tecnologia da informação, computação, aplicativos, internet, a própria linguagem que é adquirida na internet e hipertextos. O que é hipertexto? Hipertexto é quando você, por exemplo, os textos motivadores do Enem são hipertextos. Por que são hipertextos? Porque eles estão relacionados ao tema, estão relacionados a um assunto. Quando vocês clicam em um link, né? Aí você tem outro link e você bota, sei lá, a palavra casa. Já a gente trabalhou o exemplo que o Diário perguntou. Palavra casa. Eu tenho uma palavra casa
coloco casa lá no meu Google, aí vai aparecer uma série de coisas que fala sobre a palavra casa. E vai aparecer uma série de coisas, a gente vai ligando, um texto que fala sobre casa, o significado de casa, entendeu? Enfim, alguma coisa, vai sempre ligar alguma coisa e no final vai ser tangenciado esse tema, esse assunto, entenderam? Aí vamos lá, primeira questão, dá para todo mundo enxergar direitinho? Pronto, vamos lá. É, Enem, primeira questão, acho que alguns de vocês já devem ter feito essas questões, não sei. Mas a preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Não é verdade, meu povo? Concordo que a gente tem que obedecer a mãe. Peraí, deixa eu pegar um café. A gente tem que obedecer a nossa mãe, né? Afinal de contas, mãe é mãe. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e precisa respeitá-la. Pronto, ponto. Pronto, né? Até aqui. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo ou pela, né? Vamos lá. O que é um recurso morfossintático? Um recurso morfossintático são palavras, são morfo, né? Que é a morfologia, né? São as classes gramaticais e como ela funciona dentro do texto, qual a função dela. Então, por isso que é isso que nós chamamos de morfossintaxe. Letra A. O emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa ao ponto. B. O uso da conjunção aditiva que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. C. Retoma o substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a eles atribuídos. Utilização do pronome da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. E repetição do verbo que reforça a relação de adição existente entre as orações. Bora lá. Chutem as respostas. Vejam aí, analisem aí. Pezinho botou A, bora lá. Demais, Carla Laura, Gerson. E, gente, só tem 5 pessoas na sala. 4 pessoas na sala. Bora lá. Eu vou na A, quem mais vai na A? Bora lá. Eu acho que eu vou mandar esse link da aula de hoje para os meninos das outras turmas. Deixa eu dar uma parada aqui no vídeo. Pronto. Mandei o link para as meninas de enfermagem, para os meninos de enfermagem que quiser participar. Eu estou resolvendo questões, né? E são questões do Enem, voltadas para os diversos conteúdos de português. Então vamos lá. Quando fala em recurso morfossintático, né, como eu falei para vocês, ele vai trabalhar com a explicação de que é uma classe gramatical que vai ter um sentido na frase. Quais são as classes gramaticais que têm um sentido na frase? Todas, né, lógico. Mas o que dá o humor, que colabora para o humor dessa tira, é o item A, como algumas pessoas já tinham colocado, que é o emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa ao final, né? Então, a preguiça é mãe de todos os vícios, mas mãe é mãe, a gente é preciso respeitá-la e pronto. É como se você essa conjunção, né, que é uma oração adversativa, que é uma conjunção coordenada adversativa, dá esse humor. Então, ela é uma conjunção mais uma conjunção que dá uma ideia de oração adversativa, então não é aditiva, né?
Então, por que que não é a B? Porque não é uma conjunção aditiva. Por que que mãe, né? Por que que ela tá, mãe, a C, retoma do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. Preguiça é a mãe de todos os vícios, né? Então, tá falando que ela é predominantemente é, como é que eu posso dizer? É predominantemente representativa na nossa vida. E o lar, né? Essa utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal um filho em relação à sua mãe. Não tá retomando isso. E a repetição da forma verbal esse é um verbo, então ele não dá a ideia de adição, ok? Que nem tem nem falando aí na questão. Então vamos para outra. Em 2014. Censura moralista. Há tempos que a leitura está em pauta. E disse disse em crise, comenta-se esta crise, por exemplo, apontando para a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios do preço dos livros em livrarias, nunca acaba de problemas e de carências. Mas, de tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim. Que brasileiros leem, sim, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E também, de um tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e em leitura. Os falantes dos textos sejam orais ou escritos, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. Nesse texto, a autora ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens à prática de leitura. Está falando aqui dos professores, né? Tô falando só da crise, jovens livros, a relação dos jovens com os livros. Critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de bibliotecas. Também não. Ele vem criticar, a crítica não está pautada nisso, não. Por quê? Porque as bibliotecas, a falta de leitura não é por causa que as bibliotecas têm um acervo limitado, é a falta de procura, né? Você rebaixa a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise da leitura? Também não. D. Questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas. Está tendo uma crise de leitura, né, com base em textos acadêmicos. Então, como é que a gente vai chegar a uma conclusão? Através de pesquisa, lógico. Né? Atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por livros de qualidade. A, B, C, D ou E, vou botando as respostas. O Jelles colocou E. D. 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 Vamos lá. Quando se fala em o
contexto, a resposta certa é a D, realmente. Questiona a existência de uma crise de leitura com base em dados e pesquisas acadêmicas. Então, a gente só vai constatar um fato através de pesquisa, entendeu? Ou essas pesquisas, elas embasam o nosso, como é que eu posso dizer? Embasam o nosso comportamento e como a gente vai chegar a uma resposta e dar uma resposta final, né? Atribui à crise leitora a falta de incentivos, né? E o desinteresse dos jovens por livros de qualidade. Não é por livros de qualidade, né? É pela leitura em si. O jovem não lê, mas é justamente por isso. É porque o que é qualidade? Na verdade, as pessoas leem por identidade. Vamos lá. Aqui é a questão sobre o surrealismo. Tem essa imagem, né? Tem a referência da imagem. Aí tem assim, o surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. O traço de surrealismo presente nessa pintura é o A, que foi o surrealismo. O surrealismo foi uma das vanguardas europeias que deu embasamento para a Semana de Arte Moderna de 22, né? Juntamente com o dadaísmo, o surrealismo, o naturalismo não, o dadaísmo, o surrealismo, o lembrei que eu estou esquecendo aqui, ó. Eu, na hora de preparar a aula, eu estava me lembrando. É o surrealismo, o dadaísmo, o. Não, eu tô falando. Isso é em relação às vanguardas europeias. Foi o surrealismo. Não, não. Foi o surrealismo, o dadaísmo, o futurismo e o cubismo e tem outro. Pronto. Foram 5 vanguardas europeias que contribuíram para que a Semana de Arte Moderna deram embasamento para que a Semana de Arte Moderna de 22 ela acontecesse, tanto na literatura como nas artes, em geral, né? Que a literatura também é uma arte. Então, a justaposição de o que é o surrealismo? Sim, o que é o surrealismo? Era a busca era que buscava entender, né, os sonhos, né, a forma onírica. E justamente isso, essa imaginação, essa criação, esse sonho. O que também a gente encontra a presença do sonho no romantismo, a gente encontra a presença do sonho também como uma das características. Então vamos lá. Então, a justaposição de elementos díspares observada na imagem do espelho e do homem no espelho. B. Critica ao passadismo expressa na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. C. Construção de perspectivas apresentada na sobreposição de planos visuais. D. Processo de automatismo indicado na repetição de imagem do homem. Ou procedimento de colagem identificado no reflexo do livro no espelho. Bora lá, lancem as suas respostas. Lancem suas respostas nos comentários.
Bora lá, pessoal. Kezinha disse que era C. A Arielle falou que era C. Clara disse que era B. Bora lá. O que que revela a imagem? A imagem tem um homem de costas e a imagem dele é refletida no espelho, concorda? Concorda? Pronto. É, então, o que que esse surrealismo ele tratou? Dessa justaposição de elementos díspares observado na imagem do homem no espelho. É uma imagem dele voltada como se ele estivesse olhando para ele mesmo, entendeu? Ele está olhando para ele mesmo enquanto nós estamos vendo ele de costas, entenderam? As imagens justapostas, entendeu? As imagens, como é que eu posso dizer, juntas, entendeu? Just, paralelas, pronto. Aqui, ó, pequena web crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. Ele não está olhando sempre para frente, entendeu? Aí não diz isso, nem isso na imagem diz. E porque, né, assim, a construção de perspectiva apresentada na sobreposição de planos visuais. Se fosse a sobreposição de planos visuais, seriam dois planos, entendeu? E aí nós temos um espelho, uma reflexão de uma imagem no espelho. Não é dois planos. Aqui nós temos outras. Antilt. Poesia não será esse o sentido em que ainda te escrevo, flor. Te escrevo, flor. Não uma flor, nem aquela flor. Virtude. Em disfarçados urinóis. Flor é a palavra. Flor, verso, escrito. No verso, como as manhãs no tempo, flor é salto da ave para o voo. O salto fora do sono, quando seu tecido se rompe. É uma explosão posta a funcionar como uma máquina, uma jarra de flores. João Cabral de Melo Neto. A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-la, ou explicá-la, na verdade. Nesse fragmento, João Cabral de Melo Neto, poeta de geração de 45, o sujeito lírico propõe a criação poética de a. Uma palavra a partir de imagens às quais ela pode ser comparada a fim de assumir novos significados. B. Um urinol, em referência a artes visuais ligadas às vanguardas no início do século XX. Uma ave que compõe com seus movimentos uma imagem historicamente ligada à palavra poética. Uma máquina, vou colocar aqui como contador para carregar. Uma máquina levando em consideração a relevância do discurso técnico-científico pós-revolução industrial. E o último, que é a E, um tecido, visto que a composição depende de elementos intrínsecos ao eu lírico, A, B, C, D ou E.
lá, quem dá mais, quem dá mais, quem dá menos. Geles acho que é B, Ariel acho que é C. D. Bem diferentes as respostas. Então vamos lá analisar a resposta. Então, quem colocou A está certo, certa resposta. Por que está certa? Porque realmente a flor, a flor, ela tá sendo que nem diz aqui na questão. Poesia marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-lo. Então, quando ela fala a flor é, né, é a palavra, é verso escrito, a flor é o salto, né? Justamente ela está dando imagens, né, com as quais pode ser comparada a fim de assumir novos significados. É uma metáfora, ela tá fazendo uma análise metafórica, entendeu? Da flor, ela está atribuindo valores à flor. Tem a presença da palavra urinol, sim, né? Mas ela não é a peça principal. Uma ave, né? Fala também que a flor também é uma ave. Quando fala a flor, flor escrito no verso, flor é o salto da ave para o voo, entendeu? Porque o salto da ave para o voo é tão belo quanto uma flor. Mas não foi a peça principal. A peça principal foi atribuir à palavra flor vários tipos de significados. Enem 2017, essas moças tinham o viso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando participaram a, não, quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco, examinando-me sérias, achavam o plano e os aviários de qualidade superior, feitio admirável. Envaideci-me, nunca havia reparado em tais vantagens, mas as gabas se prolongam, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituaram. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam, estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão A. A singularidade. B. Tais vantagens. C. Os gabos. D. Longe disso. E em geral. Que fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Questãozinha bem boazinha.
você despeje só o amor passivo e nunca mais. Vou colocando as respostas nos comentários quando vocês acharem que sabem. É a C, chutar a C. De Alisson chutou C. Sumiu. Palha sumiu mesmo. Voltou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar esse quadradinho aqui. Oh, droga. Pera. Sério problema aqui. Voltou. E essa questão, gente, é sobre conectivo. Olha aí, gente. Conectivo. A casinha foi de D. Quem mais? Acho que é D também. Vamos lá. KKKK. Vamos lá. Por meio de recursos linguísticos, o que são recursos linguísticos? São os termos sequenciais, são os termos referenciais que dão continuidade ao meu texto. Os textos mobilizam estratégias para introduzir ou retomar ideias. Então, através de quem que a gente faz isso? Dos conectivos, entendeu? Para introduzir ou retomar ideias, promover progressão do tema, dando sequência ao tema. No fragmento transcrito, novo aspecto de tema é introduzido pela expressão a singularidade. Singularidade não é uma expressão. Tais vantagens. Tais vantagens, ela é um termo que ele faz, por exemplo, uma retomada, mas ele não dá continuidade ao texto, concordam? Por exemplo, eu falo de três vantagens, posteriormente eu falo tais vantagens, então eu estou retomando o tema, mas eu não estou retomando o tema através de um termo sequencial, né? Não, referencial. Eu quero saber de um tema sequencial, né? De uma palavra que dá a ideia de sequência. Os gabos não, porque os gabos, que nem diz aqui, deixa eu ver. Vez, o contrário, tem. Assim. Mas os gabos, não, também não, né? Longe disso, né? A resposta certa é longe disso, que dá a ideia de continuação, de introduzir uma nova expressão no texto. Em geral também dá, mas ela é um termo mais conclusivo, não sequencial, não dá muita sequência. Pronto, porque em geral ele é um termo mais conclusivo, entendeu? E longe disso é um termo mais sequencial, da estratégia de retomar ideias, entendeu? Mas em geral é como se eu estivesse concluindo, entendeu? Como se eu estivesse fechando. Que, em geral também é um termo, é uma expressão, né? Que dá essa mesma ideia.
Deixa eu ver aqui. Agora vamos para as outras questões. Escolhi textozinhos curtos. O texto a seguir é um trecho de uma conversa por meio do programa de computador que permite a comunicação direta pela internet em tempo real, como MSN Message. Esse tipo de conversa, embora escrita, apresenta mais características da linguagem falada, segundo alguns linguísticos. Uma delas é a interação ao vivo imediata, que permite ao interlocutor conhecer quase instantaneamente a reação do outro por meio de suas respostas e dos famosos emojis, sei lá como é que vocês chamam, que podem ser definidos como ícones que demonstram emoções. Que também depois que vocês já viram no terceiro ano, que são 10 questões, Gerson, nós estamos na sexta. Que vocês vão ver posteriormente que são é, esses emojis dão ideia de, se for transformar eles em classe gramatical, dão ideia de interjeição. João diz, oi, Pedro diz, beleza. João diz, paz e você. Pedro diz, tudo tem que. João diz, o que você está fazendo? Pedro diz, tenho que sair agora. João diz, você falou. Pedro diz, valeu. ABC. Para a comunicação, como no MSN Messenger, se dê em tempo real, é necessário que a escrita das informações seja rápida, o que é feito por meio de frases completas, escritas cuidadosamente, com acentos e letras maiúsculas, como exemplo, o que você está fazendo. B, com frases curtas e simples, como tudo tem que, como abreviações padronizadas pelo uso de com você, valeu, com o uso de reticências no final da frase para que não se tenha que escrever o resto da informação. D, estruturas coordenadas com na paz e você. Flexão verbal rica e substituição de dígrafos consonantais por consoantes. Exemplos. Não, aí, consoantes simples, exemplos. Por quê? Qual a resposta que vocês acham que responde à pergunta? Para que a comunicação como MSN Message se dê por tempo real, é necessário que a escrita das informações seja rápida, que é feito por meio de BBB. Alguém mais da B? Bora lá, analisar aqui rapidinho. Bora. Se a gente for trabalharmos isso aqui em forma de função da linguagem, aqui é uma função. Que função seria? Seria a fática. O que significa função fática? Consiste em esse diálogo, ter essa conversa por meio de conversa, um diálogo, o próprio diálogo escrito, conversas no MSN, conversas no direct, são funções da linguagem fática. É uma função, né, fática. Então, essas conversas geralmente elas têm que ser rápidas, né? E, e apareceu uma série de fatores que contribuem para que essa linguagem ela seja rápida. Tanto os corretores que apareceram depois, os corretores ajudam demais, né, a identificar a palavra que está escrita errada. Então, de maneira geral,
O, a resposta é a B mesmo, frases curtas e simples, como tudo thank you, e abreviações padronizadas pelo uso de como você e valeu. Porque não é frases completas escritas cuidadosamente, porque as frases não foram escritas cuidadosamente e nem de forma completa. Por que que não é assim o uso de reticência? Porque a reticência ela tem ideia de, por exemplo, foi a festa, três pontinhos, né? Aí você já imagina, dependendo da pessoa, o que é que a pessoa vai fazer nessa festa, ok? Estruturas coordenadas como na paz. E você? Flexão verbal rica. Não tem flexão verbal rica, gente. E o que você está fazendo? Olha o tá, né? Você está, que é o verbo. Não tem. Dá para todo mundo ver essa outra questão? Dicionário. Desse jeito você nunca vai terminar de ler o livro tão grosso. O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor na tirinha para mostrar que o pai de Mafalda A. revelou desinteresse na leitura do dicionário, desculpem. B. Tentativa de ler um dicionário que é que é uma obra muito extensa. C. Né? Aqui é a sétima questão, não é isso? C. Causou surpresa em sua filha ao se dedicar à leitura de um livro tão grande. D. Queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida. E não leu o livro, como sua filha pensava. Demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante, fato que decepcionou muito sua filha. Qual o item certo? Enquanto eu vou pegar um café. Dicionário. O pai tá com dicionário. Aí a Mafalda diz: desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Pronto. Volto já. A D. Ariel, tu quer colocar E ou F? Ou foi D que fica perto do. Ah, tá, entendi. É perto do F. Gente, ele realmente quis fazer uma consulta no dicionário para tirar uma dúvida e não ler um livro como sua filha pensava. A resposta certa é a D. O dicionário, ele é cheio de verbetes. O que é verbetes? É a definição de algo, é o significado. Cadê o Jefferson? Tá aí? É o significado e o significante, né? É o significado da palavra, né? A palavra e seu significado, na verdade, né? Então, revelou desinteresse pela leitura do dicionário,
Não, né? Porque a gente percebe que foi só tirar uma dúvida. Tentar ler um dicionário, que é uma obra muito extensa, não. O dicionário é um livro, digamos assim, onde você faz consultas, né? Mais para tirar dúvidas ou então para enriquecer o vocabulário, que você não decora, porque é um verbete, como eu falei para vocês, como tem significado significante, é algo muito extenso, tem significados muito extensos. E você, muitas vezes, você não consegue decorar, porque não é nem é decorar mesmo os significados. C. Causou surpresa em sua filha ao dedicar a leitura de um livro tão grande. Ele não dedicou a leitura, gente. Ele só foi tirar uma dúvida. E demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante, fato que decepcionou muito a sua filha. Como foi algo rápido, né? Tipo, ele foi olhar, consultou a palavra e voltou. Ela pensou, né, de certa forma, que poderia ter sido isso, né? Demonstrou, mas não foi. Aquela bandeira do Brasil, gente, coisa linda, preta e branca, maravilhosa. Que outra questão, bora lá. Está tirando o verde da nossa terra. SOS Mata Atlântica. A figura é uma adaptação da bandeira nacional. O uso dessa imagem no anúncio tem como principal objetivo: a. Mostrar à população que a Mata Atlântica é o mais importante para o país do que a ordem e o progresso. Essa resposta é óbvia, gente. B. Criticar a estética da bandeira nacional que não reflete com exatidão a essência do país que representa. C. Informa a população sobre a alteração que a bandeira oficial do país sofrerá. D. Alerta a população que o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem. Ou incentivar as campanhas ambientalistas e ecológicas em defesa da Amazônia. Isso está tão óbvia que, que ela tá óbvia. Mas alguém que ainda mais. Que ainda mais. O Ozerlan Avelino, primo da Gabriela Avelino. É a verdade mesmo. Do TC de Agro. Ah, legal. Bora lá, gente. A resposta certa é a D, não tem pra onde correr. Porque mostrar à população que a Mata Atlântica é o mais importante para o país que a ordem e o progresso. A Mata Atlântica, o anúncio não tá pautando nisso, da figura de adaptação da bandeira nacional. O uso dessa imagem como anúncio tem o principal objetivo. O objetivo dela mesmo é alertar a população sobre o desmatamento da Mata Atlântica. Pronto, esse é o objetivo. Não tem outra, não tem incentivar campanhas ambientalistas, ecologistas de defesa da Amazônia, não tem, porque é propaganda é sobre a Mata Atlântica e não sobre a Amazônia. Outra questão, em Touro Indomável, que o cineasta lança nesta semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vem dos demônios de La Mota, que fizeram dele tanto um astro no ringue como um homem falado à destruição, fadado à destruição. Dirigida, eu vou ter que botar a tela de outra cor, gente, porque fica dirigida como um senso vertiginoso do destino de seu personagem.
obra-prima de Martin Scorsese. 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 É daqueles filmes que falam a perfeição de seu tema, o boxe para não transcendê-lo e tratar do que importa. Aquilo faz dos seres humanos apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. Revista Veja, 2009, adaptado. A escolha do gênero textual, o produto do texto objetivou. O produtor do texto objetivou. O que foi, qual o gênero textual aqui? Qual o gênero textual? Segundo ano. Qual o gênero textual? Quem souber o gênero textual, eu dou um ponto. Eu peço que for da turma da Angélica, eu peço pra Angélica dar. Bora lá. Trabalhamos com. Não. Vocês fizeram no final do ano passado. Final do ano passado vocês fizeram isso. Não é uma notícia. Antes, quando eu falar o gênero, vocês vão acertar a questão. Não. Gente, é uma resenha crítica. Ah, dei a resposta. É, mas é uma resenha. É uma resenha. A escolher o gênero textual, o produtor do texto objetivou construir uma apreciação irônica do filme. B. Evidenciar argumentos contrários ao filme de Scorsese. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. D. Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. E. Afirmar que o filme transcende do seu objetivo inicial e por isso perde sua qualidade. Itens na conversa. Qual a resposta certa? Marque na conversa. Eu vou mandar essa aula para vocês. Ver se ficou gravado direitinho, bonitinho. Ok. Gente, qual o item? Querzinha botou D. Joicinha D. Observando D. Arielle D. Só tem mais a Carla Laura agora, né? E eu duas vezes. D. Gente, é a D, realmente. Ele quer construir uma apreciação irônica do filme. Gente, como o gênero resenha crítica, ela pode, a crítica ela não se faz apenas em destruir, entendeu? Ela se faz também em construir. Então não é de forma irônica. A crítica é feita em cima do que acontece, entendeu? Pode ser uma crítica só elogiando o filme, entendeu? Então, evidenciar argumentos contrários ao filme, não, a resenha não faz isso. Ela vai apresentar o que ela, o que na visão do resenhista, o que ele acha que é possível criticar positivamente ou negativamente. Ah, o personagem tal aparece poucas vezes, o público gosta mais do personagem tal, mas ele aparece poucas vezes, entendeu? Assim, é um posicionamento crítico, entendeu? E não é uma coisa assim, nem tudo que é negação, é semântica. Concordam comigo que nem tudo que é negação é realmente negação? Concordam? Quem concorda? Por que você acha isso? Por exemplo,
outra coisa também, que eu perguntei o quê? Sim, nem tudo que é negação. Por exemplo, quando eu falo pra você assim, eu não estou triste. Eu falei que não estava triste. Mas eu falei um fator que levasse à negação, quer dizer que eu estou feliz. Pronto, quer dizer que eu estou feliz, não é isso? Concordo? Não, se eu não estou triste, eu estou feliz. Entendeu? Ou não, se você não está triste, você está o quê? Morta? É o contrário, é um antônimo, entendeu? É um antônimo. Aí quando a gente fala isso, nem tudo que é negação leva sempre para o ponto negativo, né? Às vezes você afirma negando. Pronto. Última questão, tá aí, ó. Temos aí. Pronto. Isso aí. Isso é uma negação ou não negação. Última questão de hoje. Observe a charge diz assim, senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Observe a charge, que satiriza o comportamento dos participantes de uma entrevista coletiva por causa do que fazem, do que falam e do ambiente em que se encontram. Considerando os elementos da charge, conclui-se que já a charge já tem valor irônico, entendeu? A charge já é irônica, já faz as coisas mais duras do que a resenha, entendeu? Vamos lá. A. Defende em teoria o desmatamento. B. Valoriza a transparência pública. C. Destaca a atuação dos ambientalistas. D. Ironiza o comportamento da empresa. Ou E. Critica a ineficácia das políticas. A Geicinha colocou a E. Vamos lá, meu povo. Só botei 10 questões porque fica muito cansativo. Se tivesse sala de aula, não ficava tão cansativo, não. Mas aqui é muito cansativo, entendeu? Quezinho colocou Ari colocou Ozerlan colocou e Calalora é. Então a resposta é certa, gente. Como você está falando aí. Senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Então ele está dizendo que nem tudo tem que botar em prática. É como vocês fazem o texto tentativo argumentativo de vocês vão dar uma conclusão. Temos que botar que colocar em prática as leis que já existem, né? Então as leis que existem elas não são eficazes, né? São as políticas que existem não são eficazes. Então a resposta certa é a E, né? Defende a teoria dos. Uhum, uhum. E as pessoas tudo em cima, né? Os jornalistas valorizam a transparência pública em nenhum momento. É, tá, porque o lugar que eles fazem a charge dá esse poder de ironizar, de criticar a ironia que tem aí. Não existe políticas, né? Consequentemente, no meio do desmatamento, é como se ele tivesse organizado uma reunião no meio do desmatamento mesmo, para que eles sentissem na pele como é que está acontecendo a reunião.
entendeu? Para ver se as coisas fluem de maneira como é para fluir. Gente, essas foram algumas questões, né, que eu passei para vocês. São 10 questões. Eu trabalhei com gêneros textuais diversos. É importante, sim, trabalhar com vários gêneros textuais, na perspectiva do geral, de conhecer o gênero, de estudar o gênero também. Aquele gênero, o gênero que fala sobre a resenha, entendeu? Saber o que significa resenha é importante. Conhecer os gêneros é importante. Estudar os gêneros não, nem sempre só por estudar, até porque, meu povo, na tabelinha que eu peguei para vocês lá em cima, que eu mostrei para vocês das questões, tá aqui. Deixa eu ver aqui se vai aparecer aí. Os gêneros está no segundo tópico, um dos tópicos que mais é usados, né, nas redações do Enem. Vários gêneros. Os gêneros que são mais usados são charges, tem resenhas, tem crônicas, entendeu? É interessante vocês conhecerem o que é cada um deles. Ok? Na próxima aula a gente vai trabalhar com mais 10 questões. A programação da escola não sei se vai ficar. A prova de vocês vai ficar para o finalzinho, a última semana, praticamente, de junho. O que implica em dizer que os professores vão ter 2 dias para fechar as notas de vocês. Então, paciência, porque eu passei um bocado de coisa para vocês e vai dar bom. Tem que corrigir as redações, tem que sentar para corrigir as redações. E também, gente, mostrar para vocês que alguns desses gêneros ajudam também, o vocabulário desses gêneros, desses textos, ajudam também a fazer uma boa redação. Então, meu povo, próxima aula tem mais. Eu vou passar as questões do SPAES, eu passei umas questões, um manual para que vocês estudem passo a passo. É interessante vocês fazerem aquela atividade, como eu falei para vocês, não é nem tanto por nota, porque eu estou cobrando, não. É porque estudar os descritores é estudar, por exemplo, as características de cada questão. É o TRI, eu esqueci o que significa do item, teoria do item, alguma coisa assim. O, Pronto, teoria de resposta ao item. Então, esse TRI, né, essa análise aí, ele vai ser respondido nesses textozinhos descritores acima das habilidades e competências do Enem. Então, gente, é tudo interligado. Infelizmente, vocês fazendo uma prova do SPAES, por mais que não tenha significado nenhum, que seja só resultado para a escola, que vocês concorram a um computador que vocês não sabem nem se vão ganhar, e assim sucessivamente, sabe, quando vocês estiverem terminando o nível superior, o computador chega, em relação a isso, né, é importante que vocês já estejam no nível superior com essa perspectiva que vocês tiveram de análise do item, de estudar a questão, de saber como é que se formula a questão, entendeu? Interessante isso. Eu fiz um quiz, bem louca, né? Eu fiz um quiz para os meninos do segundo ano, com 5 questões que eu passei. Eu não passei por menino do terceiro de agro, porque o ano passado eu usei todas as minhas listas possíveis naquela aulinha. Não sei se vocês lembram, aquela aulinha que eu tinha durante a semana respondendo listas. A gente só respondia listas, listas. Toda aula era uma lista, alguém lembra? Bora lá? Pronto, toda aula era uma lista de exercícios que eu passava para os meninos. Toda aula, que era uma aula que eu tinha de PI, ficou no segundo semestre de PI, eu acho. Acho que ficou de PI, eu não sei. Ficou desde o começo do ano. E pronto. Não, é porque não tinha lista de leitura, foi PI mesmo. Aí pronto, passava a aula todinha dando lista, dando lista, dando lista, dando lista. Então não passei para eles porque eles já conhecem as listas de cor e salto alto, fazer que minha amiga minha. E eu vou passar outras questões depois adjacentes dos conteúdos que eu achar, né, dos próprios conteúdos que vocês estão estudando nesse bimestre. E depois, na próxima aula, eu vou trazer mais questões de literatura diversa, não só literatura, sei lá, literatura que vocês estão estudando agora, porque é interessante vocês lembrarem e tudo mais. Algum comentário sobre a aula? 6 pessoas que estão participando. O que vocês sugerem mais?
que vocês sugerem mais? Eu vou fazer de novo, próxima semana. Próxima semana eu trago mais umas 15 questões, que demora mais. Eu vou mandar a lista antes, vocês resolvem, na hora a gente só discutem o que vocês colocarem. Eu acho mais jogo. Que nem eu fiz para aula de redação, eu passei as redações para vocês analisarem, e no final, na sexta, passei para os 4 terceiros, na sexta-feira a gente vai analisar as questões. Na verdade, eu espero mais de vocês, né? Eu vou mostrar o gabarito, mas eu vou mostrar, vou analisar o gabarito com vocês, mas esperar mais de vocês quando vocês derem as notas para cada competência dentro do texto daquilo, entendeu? Então, próxima aula eu vou ver se eu trago mais de literatura para que vocês lembrem do que é. Então, de maneira geral, a gente estudou literatura nas vanguardas, porque caiu na geração de 22, Semana de Arte Moderna, né? Cubismo, dadaísmo, surrealismo, caíram sim, né? Na verdade, eles contribuíram, não foi de maneira única. Por exemplo, o autor X tinha características surrealistas, o outro tinha que ter. Não, o outro tinha, por exemplo, poderia ter dadaísta, poderia ter cubista, enfim, cada um tinha sua perspectiva e se embasava nessas vanguardas para desenvolver suas obras. Questions, próxima aula tem de novo, vou falar com a Angélica e com a Alcione de novo. Eu mandei para a Alcione, eu não mandei para os alunos da Alcione, porque como ela não deu nenhuma resposta, eu não mandei para os meninos, entendeu? Porque eu esperei a resposta dela, que ela é professora. E próxima aula eu faço mais outras questões, eu ver se trago mais questões, porque geralmente, porque senão pode entrar mais pessoas e, consequentemente, ficar muito enfadonho e muita gente sair. Como só entra as pessoas contadas, entendeu? Eu avisei 1 hora da tarde o que ia acontecer, entendeu? Uma e alguma coisa. Então, é isso aí, né? Eu acho que tem muitos canais também. Eu vou passar os canais, Angélica, resolver umas questões de. de. Como é, meu Deus? Variações linguísticas. E vou passar para vocês as questões, as análises que ela fez das questões. Eu vou passar o vídeo que ela fez para vocês também, ok? Eu vou passar esse vídeo para vocês, ok? Quero agradecer a vocês, né? Carla Laura, que está sempre. Jeicinha, que é a primeira vez. Área, a primeira vez. Kezinha tá sempre. O Zerlan não é meu aluno de português, então ele não. Mas Carla Laura, toda aula ela tá aqui. É certo. Então, gente, qualquer dúvida vocês me perguntem e a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Ok? Também na perspectiva dos gêneros. Lembrar também das perspectivas tanto da literatura como dos gêneros, que é muito importante. A gente conhecer a importância destes gêneros e saber a definição desses gêneros dentro da nossa língua. Ok? Que, de maneira geral, as questões é definindo os gêneros. Aquela de resenha foi definindo o gênero, mas não disse assim, o gênero tal é isso, não. É contextualizado. Ok? Beijos de luz e até sexta, né? Sexta, né? Uhum. Tá, tchau.